Fala moçada, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Então gente, já pararam para pensar sobre como a poluição atmosférica pode afetar diretamente sobre nossas vidas? Pois é, são vários os perigos que ela pode nos trazer e foi pensando nisso que nós trouxemos a aula de hoje. Então, vamos falar sobre como reduzir a emissão de um gás poluente tóxico para o organismo humano. No caso, o CO, ou para os íntimos, o monóxido de carbono. Puxa a vinheta. Atualmente, é literalmente impossível você escapar da poluição. Todo dia, principalmente nas grandes cidades, a gente se depara com um grande número de ônibus, carros, motos e fábricas soltando aquela fumaça que a gente conhece. Então isso acaba se tornando normal. Mas, por que isso ocorre? O principal fator é a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Esses combustíveis são muito energéticos devido à sua composição rica em carbono, que torna ele mais viável para a combustão. Mas aí entra os pontos negativos, porque nessa combustão, normalmente incompleta, é liberado alguns gases muito poluentes, como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Esse primeiro, o monóxido de carbono, ele só é emitido em combustões incompletas, ele é extremamente tóxico para a saúde humana. A sua inalação ela pode ser mortal. Por quê? Porque o CO ele se liga às células de hemoglobina do sangue e a impedem de executar sua função, que é transportar o oxigênio. E o maior perigo está aí, porque todo esse processo ocorre sem que você perceba, causando mortes indolores, principalmente por asfixia, sendo chamado de assassino invisível. Temos diversos exemplos de inalação de CO que acabaram resultando em morte. Por exemplo, nesse ano ocorreu o caso em Santo André, em que um aquecedor acabou vazando gás CO e acabou a família inteira morrendo dentro da casa, que a casa estava fechada. E no Chile ocorreu também um caso que em uma casa eles deixaram uma fogueira acesa, com toda a casa fechada, e uma família também acabou inteira morrendo por causa da inalação de CO. E foi pensando nesses casos e na gravidade de todo esse problema que nós elaboramos um projeto voltado para a redução desse gás, do CO. Após várias pesquisas, nós decidimos que a melhor solução para reduzir a emissão desse gás é utilizar catalisadores metálicos. No nosso caso, nós utilizamos o cobre. Mas agora você me pergunta, o que são catalisadores? Catalisadores são substâncias que você utiliza em uma reação para aumentar a velocidade dela sem que essas sejam consumidas. Ao mesmo tempo, a energia para que a reação aconteça também diminui. Existem vários tipos de catalisadores para que diferentes reações aconteçam. O cobre utilizado serve como o catalisador para acelerar a reação de oxidação do monóxido de carbono, fazendo ele virar um dióxido de carbono. Esse gás, o dióxido de carbono, ele é um gás menos tóxico e menos prejudicial para a saúde dos humanos. Então, gente, a gente mudou aqui o cenário, mas a videoaula continua, tá? Então, a montagem do nosso projeto se deu da seguinte forma. Nós utilizamos um aquário bem vedado com base para o experimento para simular um sistema fechado. Dentro dele nós colocamos velas na base e as plaquinhas de cobre em uma região mais elevada. Na parte inferior da nossa tampa nós temos o sensor MQ09, que tem como função tirar medidas do monóxido de carbono. Esse sensor, por sua vez, está ligado por 4 bumpers à parte superior da tampa a um Arduino Uno, que, por sua vez, está ligado por um cabo USB no nosso notebook. Para que tudo isso funcionasse, nós utilizamos o programa Arduino no notebook para enviar as informações para o nosso Arduino com os seguintes códigos. Agora vamos para como tudo isso vai funcionar. De início, já com o sensor ligado, nós acendemos as velas e fechamos a tampa do aquário. A combustão incompleta realizada pela vela libera o CO. Mas por que essa combustão incompleta ocorre? Ela ocorre porque no sistema fechado nós não temos quantidade suficiente de O2 para que a combustão completa ocorra. E é aí que entra o cobre como catalisador, que a sua nuvem eletrônica faz com que as moléculas de CO e O2 acabam se enfraquecendo a ponto de romper as moléculas de O2. Assim, com 2 átomos de oxigênio soltos, esses acabam se ligando ao CO, formando o CO2. Durante todo o processo, as informações são passadas para o notebook para que as análises possam ser feitas. Os resultados obtidos pelo grupo foram satisfatórios, uma vez que a quantidade de CO diminuiu. Como se pode ver no gráfico, nós temos 3 linhas. A primeira linha indica a taxa de CO sem a presença de um catalisador.
Já a segunda mostra com a presença de um catalisador e a terceira linha é o controle. Vale ressaltar que, em grande escala, os dados seriam mais expressivos. Caso o experimento durasse horas ao invés de minutos e nele fosse utilizado um metal mais nobre que o cobre, certamente o resultado mais satisfatório seria conquistado. Obrigado a todos que assistiram e até uma próxima.